Por muitas vezes, os oradores que me precederam usaram a palavra companheiro. Lula, companheiros são aqueles que, sentados à mesma mesa, repartem o pão doce e farto dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis. Tenho convivido com a militância do PT há algum tempo e hoje, depois de uma reflexão profunda e pensada, a convite do Lula e da Gleisi, eu assino a minha ficha de filiação. Mas simbolicamente, não assinarei sozinho. Comigo assina o deputado Requião Filho. Comigo assinam velhos companheiros de luta. Por um convite meu e do Lula, o companheiro Sérgio Butka e o companheiro Nelson, combativos líderes sindicais. E nós praticamente fechamos no Paraná o conjunto das federações sindicais em apoio à candidatura e à eleição do Lula. Geralmente, os companheiros louvam as minhas qualidades de orador, mas eu aqui, pela responsabilidade que tenho diante de vocês, vou seguir um velho conselho do meu pai. Lula, ele dizia, em situações importantes, reflita e escreva para fixar definitivamente a posição que você toma. Sabino Campos, que prazer em ver os companheiros do velho MDB de Toledo presentes aqui. Wagner, pela segunda vez em minha vida, associam-me a um partido político. Integro-me hoje ao Partido dos Trabalhadores, com as mesmas convicções, sob os mesmos princípios, escravo dos mesmos compromissos com que, lá no final dos anos 70, filiei-me ao movimento democrático brasileiro. Assim, diria, mais do que um novo casamento, faço aqui uma renovação de votos, reafirmando minha fidelidade ao povo brasileiro e ao meu país. Agradeço ao companheiro Lula e aos tantos amigos presentes o testemunho deste ato. Se lá atrás, ao abrigo do MDB, reunia-se uma ampla frente de brasileiros cujo objetivo comum era a derrubada da ditadura. Agora, nos agrupamos com foco na libertação do país, a libertação de um governo que aniquila vorazmente a soberania nacional e suprime o direito dos trabalhadores. Venho encorpar esse movimento e espero, Sabino Velho, que mais brasileiros tomem a mesma posição, a mesma direção. Afinal, esses dias tão sombrios e ameaçadores não concedem espaços a titubeios, a ambiguidades ou melindres. A tarefa que temos diante de nós, a tarefa de salvação e reconstrução do país, é infinitamente maior do que todas as nossas diferenças. Por isso temos nesse magnífico plenário
plenário a presença do PDT, do PSOL, de vários partidos que têm nos acompanhado nas caravanas pelo Estado inteiro. A tarefa que temos diante de nós, a tarefa de salvação e reconstrução do país, é infinitamente maior do que nossas diferenças. O caminho que nunca haverá de ser uma reta só é este. Haverá divergências, tropeços, dificuldades, mas, fundamentalmente, sem a menor sombra de dúvida, estaremos de acordo com as táticas empregadas. Talvez algumas divergências nelas, mas na estratégia, companheiro Lula, o nosso objetivo último é um só: escorraçar a canalha que uma hora tão infeliz instalou-se no Paraná e no Brasil. Tenho fé, acredito firmemente, uma crença que se fortalece a cada dia, que o Lula, com um programa de governo radicalmente comprometido com as classes populares e nacionais, sem se deixar levar por exageros, nem ceder milímetros que sejam ao domínio do capital financeiro, terá sucesso, uma vitória retumbante que recolocará o país no caminho do desenvolvimento, da equidade social, do emprego, do respeito aos trabalhadores, da restituição de direitos usurpados, da recuperação da soberania nacional. É a fé que tenho, e a fé que tenho e revelo não é produto de delírios, de devaneios ou encantamentos. Eu acredito no Lula porque eu sei que ele sabe fazer. Eu o vi fazendo. Nenhum outro dos que se apresentam nesta corrida presidencial tem a experiência, tem a capacidade de realizar, e o apetite e a vontade, ou como o próprio Lula diz, o tesão de fazer como ele. Nenhum outro tem essa identidade carnal, orgânica, com as dores e alegrias do povo brasileiro. Além disso, acredito que esse movimento, que esta Frente Nacional Popular e Democrática, haverá de ter um efeito renovador, transformador sobre os partidos que a compõem. No fogo da campanha eleitoral, na discussão do programa de governo, na conquista do voto, na mobilização, politização e organização das massas populares, na imersão em sua realidade de vida, os partidos poderão corrigir erros, desvios, reencontrar suas raízes verdadeiras, avançar. Se a análise concreta da situação deve ser a alma da nossa ação, é nessa ação, nessa prática, que devemos purgar nossos erros, encarar a verdade, ter a grandeza da autocrítica. Faço fé que os partidos saiam desta campanha fortalecidos, renovados. Este é o desafio. Ao mesmo tempo, com esta filiação, ofereço a minha candidatura ao governo do Paraná como ponto de convergência e união dos que se opõem a esta desastrosa, medíocre e desorientada administração estadual do Paraná. O apelido com que o nosso governador é nominado
além de fazê-lo se beneficiar do prestígio do pai, reduz a sua verdadeira dimensão, um diminutivo, ratinho, inho. Se de um lado, às vezes, o inho dá mostras de que não tem noções básicas, mínimas, do que está fazendo, de outro lado, revela-se generoso com os interesses e negócios das multinacionais e do grande capital. O paranaense não é atingido apenas pelos aumentos intoleráveis da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. As tarifas de água e luz são reajustadas muito além do razoável, dando lucros exorbitantes para sócios privados da Sanepar, da Copel, às custas dos trabalhadores, da classe média, dos empresários, do pequeno comércio e das oficinas. Quando assumiu o governo do Paraná, em janeiro de 2003, por um acordo de acionistas espúrios, encontrei a Sanepar na mão do sócio privado. Mesmo que ele fosse minoritário, a empresa não investia, cobrava altas tarifas e distribuía apetitosos dividendos. Retomamos o controle da Sanepar, congelamos as tarifas dos consumidores, reduzimos a conta de água e esgoto e investimos como nunca se viu na nossa história, na história da empresa. Tínhamos a menor tarifa do Brasil. Já a Copel estava quebrada, graças em parte àqueles insensatos contratos de compra de energia formulados na época do governo de Fernando Henrique Cardoso. Em breve tempo, saneamos a empresa, congelamos as tarifas, construímos novas usinas, estendendo as linhas de transmissão, passamos a fornecer energia de graça para os mais pobres, para as famílias dos trabalhadores. Subsidiamos a energia elétrica para novos investimentos industriais, estabelecendo a regra de não dar para as empresas multinacionais nenhuma vantagem que não fosse também concedida a empresas paranaenses e brasileiras. Colocamos a Copel a serviço dos paranaenses e não dos lucros dos acionistas privados. Paralelamente a isso, zeramos o imposto que incidia sobre a microempresa e reduzimos a 2% o ICMS da pequena empresa. Era a troca de impostos que o Estado abria mão por empregos para os trabalhadores paranaenses. Quanto mais uma empresa contratava, menos imposto a empresa pagava. Ao mesmo tempo que criamos incentivos para aquelas que se dispuseram a investir em áreas menos desenvolvidas do Estado, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. E quando a crise bateu forte, depois da quebradeira de 2008, para incentivar a produção e dar condições de compra aos paranaenses, sobretudo aos trabalhadores. Cortamos impostos de mais de 100 mil produtos conhecidos como produtos de consumo salário, como alimentos, itens de higiene, medicamentos, vestuários e mais. Estas ações decorriam de uma lógica muito simples. O que é público é do povo. O Estado existe para atender às demandas da população. Não é o entendimento do governo do Paraná hoje. Realmente não é. Faço agora um parêntese, companheiro Lula. Se há uma coisa que me diverte, é lembrar as reações dos economistas conservadores, entre eles o nosso amigo Serra, Lula, e aquele pessoal todo da Globo News,
à frente do encantador Sardenberg, diante das medidas que você tomou para enfrentar os efeitos da crise financeira de 2008. Como, por exemplo, a suspensão do recolhimento compulsório, a liberação de linhas de crédito via Banco do Brasil e Caixa e iniciativas semelhantes para manter a economia girando. O que disseram os arautos da Globo, os economistas conservadores? O Lula não entende nada de macroeconomia. É hora de restringir o crédito e não de expandir. Ele está indo na contramão do mundo inteiro e vai quebrar o Brasil. É claro, quando no ano seguinte o Brasil cresceu 7,5%, os gênios da macroeconomia ficaram em silêncio. Está na internet. Vejam no Google. É divertido. Mas sim, quando cortei o imposto de mais de 100 mil produtos de consumo no Paraná, também me advertiram que ia quebrar o Paraná, que a arrecadação do ICMS desabaria. Aconteceu o inverso. Companheiros, como no país, no Paraná, comanda a lógica do grande capital. Vejam ainda agora, o governo está dando 17 bilhões, não é com M de Maria, é bilhões com B de bola, de subsídio às multinacionais aqui instaladas. 17 bilhões de impostos não cobrados, enquanto massacra empresários paranaenses, especialmente os pequenos e médios empreendedores. Enquanto arrocha o salário dos servidores, retira-lhes o direito trabalhista, retira-lhes o direito previdenciário, enquanto não executa uma ação positiva sequer para criar mais empregos, enquanto os sistemas públicos de saúde, educação e segurança desmantelam-se. Para encobrir tanta ineficiência, vem aí a segunda edição do golpe do pedágio. A primeira, lembram vocês, foi em 98, quando Lerner, para se reeleger, em parceria com as concessionárias, reduziu as tarifas de pedágio pela metade. E é claro que, passada a eleição, as tarifas foram dobradas, tudo ficando como era antes. Agora, suspendem a cobrança do pedágio até a assinatura de novos contratos, como se a gratuidade fosse repor um roubo de 20 anos, como se isso compensasse as obras não feitas, as duplicações, por exemplo, que estavam por contrato e que o governo jamais cobrou das empresas. Lembrando que, em nosso governo, recuperamos toda a malha asfáltica das rodovias, sob a responsabilidade do Estado, utilizando recursos do Detran. Isto quando o percentual do Detran não era os 3,5% de hoje, era 2%. Teremos muito trabalho pela frente. Não há quem aguente tanta desgraça, tanta ineficiência, tanto distanciamento e desamor pelo povo. Já em Brasília, são 3 anos de Temer e 4 de Bolsonaro. Anos que um dia os livros de história vão classificar como os anos de destruição do Brasil. O governador do Paraná espelha o presidente da República, reflete-o. É a mesma falta de empatia, a mesma dureza de coração. Negam estender a mão ao povo. Não são solidários com a aspereza e o sufoco da vida dos trabalhadores. Não há fraternidade e respeito em suas atitudes e ações. Quando muito, arremessam esmolas
enganadoras para os mais pobres. Amor ao povo. Este é o sentimento que deve possuir, arrebatar e guiar um governante. E foi com esse sentimento que Lula e eu governamos. Quem não tem afinidade, quem não se identifica com o agricultor, com o operário, com um servente de pedreiro, com uma dona de casa, com um varredor de rua, com um motorista, com um balconista, com a gente humilde das nossas periferias, não merece um mandato popular. Amor ao povo, sem nenhum constrangimento. É isso que devemos proclamar e ter como divisa. Companheiro Lula, companheiros e companheiras, dias atrás reuni-me com as direções regionais das centrais sindicais brasileiras, que unanimamente trouxeram-me apoio. Firmei com elas uma carta de compromissos. E hoje, quando me filio ao Partido dos Trabalhadores, reafirmo o pacto. É meu compromisso reconduzir o Estado às suas funções vitais, desprivatizando-o, colocando a serviço do povo do Paraná. Restabelecer o respeito e a dignidade do trabalho. Recompor as perdas salariais e previdenciárias do funcionalismo público estadual. Restabelecer a política do salário mínimo regional, com aumentos reais e sempre acima da média nacional. Congelar as tarifas de água e luz. Renovar e ampliar programas como a tarifa social da água, que cobrava menos pela água e saneamento fornecidos às famílias dos trabalhadores. E a luz fraterna, que não cobrava energia elétrica dos mais pobres. Reduzir impostos da pequena empresa e zerar os impostos do microempresário. Vamos trocar novamente imposto por emprego. Quanto mais empregos a empresa gerar, menos impostos vai pagar. Não dar a empresas estrangeiras nenhuma vantagem que não possa ser igualmente concedido a uma empresa paranaense ou brasileira. E tudo às claras, sem sigilo fiscal, sem contratos secretos. Recriar os programas que utilizavam a energia elétrica gerada pela Copel como instrumento para apoiar investimentos industriais e comerciais, gerando empregos, especialmente nas áreas mais pobres do Estado. Retomar os programas de apoio à agricultura familiar e ao pequeno produtor, como Fundo de Aval, Trator Solidário, irrigação noturna e compra de alimentos pelo Estado, a readequação de estradas rurais e restabelecer a política da Casa Familiar Rural. Restaurar e revigorar as políticas de proteção e preservação do meio ambiente. Fazer com que o ensino público do Paraná volte a ser o melhor do país, que a alegria retorne às salas de aula, com professores respeitados, qualificados, professores respeitados, qualificados e bem remunerados. Repor a patrulha militar escolar na porta das escolas. Proteger as nossas crianças e os nossos professores. A polícia cidadã que reconhece e é reconhecida e respeitada pela sociedade. Fazer com que o atendimento à saúde volte à casa do paranaense com o pleno funcionamento da rede regional de hospitais e clínicas da mulher e da criança que construímos e com o revigoramento do programa Médico da Família.
recuperar a segurança pública como uma das prioridades centrais da administração. Com mais investimentos, tecnologia de ponta e policiais civis e militares respeitados, treinados e bem remunerados, executar uma política de qualificação dos trabalhadores, especialmente dos mais jovens, habilitando-os para os desafios de hoje do mercado de trabalho, restabelecer o ensino profissionalizante nas escolas públicas, estaduais e o ensino noturno para os adultos, implantar representação dos trabalhadores nos conselhos, diretorias e instâncias decisórias das empresas públicas, dos órgãos da administração pública e fundações. Recolocar a cultura e as artes na ordem do dia da atuação governamental, para que se faça luz nesses tempos sombrios. Dar às mulheres, aos índios e aos negros, aos imigrantes e às comunidades LGBTQIA, respeito e protagonismo. Amigas e amigos, caro Lula, são algumas ideias para a reconstrução do Paraná. Não se trata de uma tarefa para um homem só, para um só partido. Chamo os paranaenses de boa vontade, comprometidos com a edificação de uma sociedade que seja boa e generosa para todos. Conclamo de Mato Rico a Curitiba, do Batel a Vila Zumbi, o empresário e o trabalhador. Vamos lá, é possível ganhar esta parada. Juntos podemos fazer novamente o Paraná próspero, justo, seguro. Um lugar bom de se viver, de se criar nossos filhos. Faço também uma conclamação aos meus ex-companheiros do MDB. Gente de bril, como o companheiro Sabino e a sua esposa, que estão aqui nessa nossa reunião e chegaram agora de Toledo. Gente de bril, valorosa, com quem por 40 anos tive satisfação, honra e alegria de lutar. Foram inúmeras as batalhas. Juntos e quase sempre triunfamos. Meus amigos, o lugar de vocês é aqui, nesta frente de reconstrução nacional. Não posso imaginar um MDBista, Sabino, das antigas, do velho MDB de guerra, apartado do povo, indiferente com o esbulho da soberania nacional, conivente com um governador negligente, desmazelado, leviano no trato da coisa pública, e que pouco se coça diante das dificuldades do nosso povo brasileiro. Venham, aguerridos lutadores, a causa nacional e a causa paranaense assim exigem. Impõe que tomemos um lado, e nós nunca, jamais estivemos do lado dos vende-pátrias, dos negocistas dos interesses do grande capital, do que esmagam o povo. Venham, companheiros, nesses dias passados, quanto mais se aproxima a hora da minha filiação, mais convicto me fazia de que este era o caminho, Lula. Meu lugar era este, neste partido, nesta frente, neste movimento. Mas me convencia irremissivelmente que não tem outro, não tem para outro. É o Lula. É ele hoje o único candidato capaz de retirar o país do atoleiro. Para que lado a gente olhe,
para que notícia se divulgue. Para cada projeto a Câmara venha aprovar. Para que movimento faça o mercado. É um pesadelo contínuo, aterrador. Quem, então, para desanuviar esses tempos tenebrosos? Quem? Com a força, a história de vida, a experiência do Lula. Talvez esta seja a batalha das nossas vidas. E a importância que eu dou a essa manifestação é que me levou a abandonar o improviso que emociona plenários e tentar fazer racionalmente um discurso escrito. Talvez seja esta, companheiros, a batalha de nossas vidas. É possível que nunca estivéssemos em um cruzamento tão definitivo, tão mortal para o Brasil. É a nossa Termópilas, é a nossa Salamina, é a nossa Agincourt, é a nossa Stalingrado, é a nossa Guararapes. Wagner, é o nosso 2 de julho, quando na Bahia os brasileiros da independência derrotaram os portugueses que queriam manter o Brasil dependente. Força, história de vida e experiência do Lula nos ajuda a caminhar. Não há outra saída, companheiros. O Lula é o único líder para nos levar à vitória. É a salvação do país. A salvação do país, sem dúvida nenhuma, é uma frente política. Mas, além dessa frente, um movimento de redenção do Brasil. Por isso, eu convoco todos os meus amigos do Paraná, os velhos companheiros que ainda são descendentes do velho MDB de guerra, porque o resto está aderido ao saco do governador como um verdadeiro carrapato. Minha gente, me perdoe o exagero do discurso lido, me perdoe o tempo, mas num momento como esse, ao invés de recorrer à emoção que uma oratória desenvolvida pode levar à população, eu preferi falar sobre o Paraná e falar sobre a necessidade absoluta do apoio ao Lula. E o Lula, com um programa de governo racional, sem absurdos e temeridades, mas sem aliança com o maldito capital financeiro, estará gritando com o Papa Francisco: é possível levar o Brasil a outro caminho. Valeu, minha gente. Obrigado pela força e pela presença.